Boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Hoje com o capítulo Quem és? Capítulo 46, Quem és? Então vamos ver o que diz aqui Tiago. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas outrem? Tiago, capítulo 4, versículo 12. Viu o que o Tiago diz aí? Tu, porém, quem és que julgas a outrem? A gente não tem direito de julgar ninguém, né? Por isso que Jesus disse: a mesma medida que julgar, será julgado. Não é isso? Então vamos ver o que o Emmanuel traz para a gente aqui agora. Deveria existir por parte do homem grande cautela em emitir opiniões relativas à incorreção alheia. Ou seja, o homem deveria tomar muito cuidado para emitir opiniões sobre os defeitos dos outros, né? E a gente vê muito isso por aí. A gente vê diversos assuntos assim, né? Fulano é assim, fulano é preguiçoso, fulano é desonesto, fulano há muita coisa, né? Muita coisa que se diz por aí, né? Se julga muito. No momento eles não estão nem julgando, não. Eles estão condenando de uma vez, né? Um parecer inconsciente ou leviano pode gerar desastres muito maiores que o erro dos outros, convertido em objeto de exame. Ou seja, um comentário, um parecer inconsciente e leviano pode mudar, pode fazer com que o erro dos outros seja muito maior do que o erro dos outros. Um comentário pode ser bem pior que os defeitos das pessoas. Pode complicar uma vida, pode complicar uma história. Tá certo? Naturalmente existem determinadas responsabilidades que exigem observações acuradas e pacientes daqueles que lhe forem conferidas. Um administrador necessita analisar os elementos de composição humana que integram a máquina de serviço. Um magistrado, pago pelas economias do povo, é obrigado a examinar os problemas da paz ou da saúde sociais, deliberando com serenidade e justiça na defesa do bem coletivo. Entretanto, importa compreender que os homens como esses, entendendo a extensão e a delicadeza dos seus encargos espirituais, muitos sofrem quando compelidos ao serviço da regeneração das peças vivas desviadas ou enfermiças encaminhadas à sua responsabilidade. O que quer dizer isso aqui? Que o cara é confiado um cargo com uma pessoa, por exemplo, um juiz, um advogado, um juiz, chega lá, ele recebe para fazer justiça. Mas o dinheiro faz com que ele não esqueça o que é justiça, esqueça o que é honestidade e destrói uma família, põe uma família na rua às vezes, né? A pessoa criou um bem maior, né, para a família, e ele com sua capacidade intelectual para o mal prejudica toda uma família, toda uma vida, toda uma história. E quando chega no lado de lá, aí a coisa fica feia, né? Por isso que ele fala aqui, quando compelidos ao serviço da regeneração das peças vivas desviadas ou enfermiças,
encaminhados à sua responsabilidade. Enfermiças mesmo, né? E a gente vê muito isso por aí. Muito, muito, muito. Tanto que você vê nossos irmãos menos favorecidos aí, menos favorecidos não, menos evoluídos, né? Com problemas aí que comete assaltos, tráfico, não sei o que, eles entram na cadeia agora e saem. Daí a pouco, enquanto uma pessoa às vezes comete um crime, todo crime, é claro, tem que ser punido, mas muito mais simples do que esse, e ficam lá muito tempo. Mas porque os advogados, eles têm dinheiro para pagar um advogado forte, para comprar até juiz, né? A verdade é essa. Na estrada comum, no entanto, verifica-se grande excesso de pessoas viciadas na precipitação e na leviandade. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que no nosso caminhar, na nossa vida comum, a gente vê pessoas com excesso de pessoas viciadas na precipitação e na leviandade, ou seja, fofocas, comentários, acusações, dedo em riste, né? Apontando o defeito das pessoas, apontando os erros das pessoas e não cuidando dos nossos, né? A nossa luta é conosco mesmo, nós temos que nos conhecer melhor, nos fazermos melhor, nós temos que procurar, em vez de ficar preocupando com coisas dos outros, ver os nossos defeitos, que já são muitos, porque senão não estaríamos aqui nesse planeta ainda, né? Teremos sorte se continuarmos aqui, né? Quando ele virar regeneração, porque... Não, sorte não, merecimento, né? Porque é muito difícil que muitas pessoas vão continuar aqui, não vão por Quiron ou Quiron, não sei como é que pronuncia. Cremos que seja útil a cada discípulo, quando assediado pelas considerações insensatas, lembrar do papel exato que está representando no campo da vida presente. Temos que ser útil a cada discípulo, quando assediado, quando ele for intuído com coisas más, considerações insensatas, lembrar o seu papel. Lembrar o seu papel exato e o que ele está representando aqui na vida. Ele não veio aqui para isso. Ele veio aqui para se corrigir, não é verdade? Interrogando a si próprio antes de responder às indagações tentadoras. Viu o que eu disse? Interrogando a si próprio. O que eu tenho feito? O que eu tenho feito de bom? Quantos defeitos eu tenho? Quais são os meus defeitos? Como dizia Santo Agostinho, que a gente deveria, no final do dia, sentarmos e pensarmos. O que foi meu dia de hoje? A quem eu ajudei ou a quem eu prejudiquei? Né? O que eu fiz de bom? O que eu fiz de mal? Como é que fica isso, né? O certo seria isso, né? Será este o assunto do meu interesse? Isso vai me elevar, isso vai me ajudar a evoluir, isso vai me fazer crescer, esse assunto dos defeitos alheios vai me fazer crescer? Em que isso me serve? Não é verdade? A gente vê isso aí com o pessoal famoso, né? Muito se julga esse pessoal, muitas vezes não é verdade. Como diz o pessoal, é fake news, né? Agora tudo é fake news, né? E esse assunto é do meu interesse? Tem que julgar isso. Quem sou? Foi a pergunta que o Tiago fez lá. Quem sou? Estarei de fato em condições de julgar alguém? Estarei eu de fato em condições tão... Será que eu sou tão puro que eu tenho condições de julgar os defeitos dos outros? Será que eu sou tão perfeito que eu tenho condições de julgar os defeitos dos outros? Claro que não, né? E mesmo se a gente fosse puro, mesmo se a gente fosse evoluído pra caramba, aí que nós não faríamos isso mesmo, não é verdade? Jamais faríamos isso, não é? Então é pra gente pensar bastante,
pensar muito sobre esse assunto, porque realmente ele é danado, né? Somos muitas vezes insensatos ao falar até mesmo em pensar mal de alguém. Somos uma história viva de insensatez e quedas e tentações que a vida material nos oferece e nos ofereceu ao longo da nossa vida espiritual. A verdade é que muitas coisas nos outros nos incomodam. Todavia, quanto de nossas coisas incomoda os outros também. Não sabemos ver a trave que se encontra em nossos olhos quando nos complazemos em ver o argueiro nos olhos dos outros. São Mateus capítulo 7, 3 a 5. Essa mensagem nos convida à prática da indulgência, né? José, Espírito Protetor do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos, nos assevera que a indulgência jamais ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço, mas mesmo neste caso tenha cuidado de os atenuar. Então que Jesus nos abençoe, que a gente possa refletir sobre esses assuntos, aprender a não acreditar em tudo que a gente ouve, né? Não sair espalhando coisas que a gente não conhece, e às vezes a gente comete isso assim, numa bobeira danada, uma influência, né? Claro que é uma influência. E vamos nós aí errando até aprender. Mas o erro faz parte da evolução. A gente erra e aprende que com o erro, né? Aprendemos com os nossos tropeços, com os nossos tombos, as nossas caídas. A gente tem que aprender a não cometer o mesmo erro sempre, né? Que Jesus nos abençoe. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todo mundo. Um ótimo final de sexta-feira, que já são de tarde, né? Uma boa tarde. E que esse fim de semana seja maravilhoso para todos nós. E nos abençoe a próxima semana que está chegando. Um abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima oportunidade.